Esse da sexualidade aí, entendeu? O pecado de morte é a blasfêmia. Esse pecado de morte é a blasfêmia que está na Bíblia. Eu não posso falar, entendeu? O que seu Massola fala. Eu tenho que falar o que Jesus Cristo me ensina. Eu não posso falar, entendeu? O que seu Massola fala. Eu tenho que falar o que Jesus Cristo me ensina. Aí você fica com raiva porque você quer que eu fale o que Massola fala. Eu não vou falar o que Massola fala. Eu tenho que falar o que o meu pastor me ensina. Entendeu? Porque Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então eu tenho que ouvir a voz do que Cristo me fala. Se ele me fala que a blasfêmia é um pecado de morte, eu digo para ti que foi Jesus Cristo que me falou. Agora, se algum ancião, ou do Brás, de qualquer lugar do mundo, venha dizer uma coisa que Jesus Cristo não me fala, eu não posso responder, porque Jesus Cristo não me falou isso. Tu quer que eu diga, não, o Massola tá certo. Não vou atrás de Massola. Tu tá desse jeito aí porque tu, em vez de procurar Cristo, tá procurando discutir, debater com Massola, com essas pessoas que, como eu te falei, 90% não conhecem a Escritura. Os que conhecem a Escritura não falam isso. Não fala que o pecado de morte é esse sexual. Eu não falo isso. Tu viu eu falando isso? Que conhece a Escritura não falam isso. Não fala que o pecado de morte é esse sexual. Eu não falo isso. Tu viu eu falando isso? Que conhece a Escritura não falam isso. Não fala que o pecado de morte é esse sexual. Eu não falo isso. Tu viu eu falando isso? E aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Será que isso aqui, ele teve perdão? Será que isso aqui é um pecado de morte ou não? Porque aqui, a parte dele vai ser no lago do fogo. E aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Será que isso aqui ele teve perdão? Será que isso aqui é um pecado de morte ou não? Porque aqui a parte dele vai ser no lago do fogo. Querer me atacar. Se tivesse caído o canal, não importa também. Eu não ligo. Mas não precisa mentir. Mentindo para defender a seita dele. Ficou bravo quando eu falei as verdades aqui. Ficou bravo e ficou inventando esse monte de bobagem. Falando, não, é o erro individual de o ancião presidente da igreja dele. Vê se ele foi lá questionar o ancião dele. Vê se ele tem aí na mão dele algum resultado da igreja. Como eu já fiz live aqui e mostrei o balanço financeiro da igreja. A igreja que ele fala, gente, gasta 330 milhões com construção e só 32 milhões com obra da piedade. É menos de 10%. Mentiroso. Agora, vamos ver. Pera aí. Ele fez a pergunta e eu fiz. Agora é eu que pergunto. Isso. Ele fez a pergunta sobre se na minha igreja tinha coleta ou não. Eu respondi curtinho, não deu nem 30 segundos. Aí ele fez essa falação toda e depois eu respondi. Acabou. Agora é a minha hora de fazer outra pergunta. Aí, ó. Levantou a bola e foi bom pro povo todo ver o que é a CCB. Isso é bom. Esse debate é bom. Agora, bom,
O pecado de morte, né? Vamos ver se ele vai responder. O pecado de morte, senhor Sérgio, vai correr de novo da pergunta, que você não está respondendo nenhuma das perguntas que eu fiz até agora. Você está correndo de todas as perguntas. Eu quero saber da onde sua igreja inventou que a pessoa perde salvação. Pior, que se ela comete o pecado sexual, ela perde a salvação. Por favor, vou abrir seu áudio agora. Pode falar. Ele não vai responder, vai falar outra coisa. Pronto, vou responder para você. Antes de responder, eu vou falar uma coisa antes. Não, eu não posso falar em meu tempo. Tu quer mandar até no meu tempo no que eu vou falar, entendeu? Quando eu falei sobre construção, não foi a igreja que fez, não. Foi o povo que Deus colocou a caridade no nosso coração, que nós fizemos. Tá entendendo? Todo ano nós mandamos milhões para a África. E é para os pobres, não é para ricos lá, não. Tá entendendo? Então, se eu for falar sobre isso aí, tu não tem nem como falar, porque tu não faz o que Jesus Cristo manda, que é fazer a coleta. A coleta é um serviço. Eu vou continuar mostrando aqui, porque ainda não mostrei todo o assunto da coleta, entendeu? Esse da sexualidade aí, entendeu? O pecado de morte é a blasfêmia. Esse pecado de morte é a blasfêmia que está na Bíblia. Eu não posso falar, entendeu? O que seu Massola fala. Eu tenho que falar o que Jesus Cristo me ensina. Aí você fica com raiva porque você quer que eu fale o que Massola fala. Eu não vou falar o que Massola fala. Eu tenho que falar o que o meu pastor me ensina. Entendeu? Porque Jesus Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então eu tenho que ouvir a voz do que Cristo me fala. Se ele me fala que a blasfêmia é um pecado de morte, eu digo para ti que foi Jesus Cristo que me falou. Agora, se algum ancião, ou do Brás, de qualquer lugar do mundo, venha dizer uma coisa que Jesus Cristo me fala, eu não posso responder, porque Jesus Cristo não me falou isso. Tu quer que eu diga, não, o Massola tá certo. Não vou atrás de Massola. Tu tá desse jeito aí porque tu, em vez de procurar Cristo, tá procurando discutir, debater com Massola, com essas pessoas que, como eu te falei, 90% não conhecem a Escritura. Os que conhecem a Escritura não falam isso. Não fala que o pecado de morte é esse sexual. Eu não falo isso. Tu viu eu falando isso? Ainda bem que aqui todo mundo está ouvindo que eu não estou falando isso. Qual é o problema que temos nós com o problema sexual? É só que está lá escrito que quando se mancha o matrimônio, quando o leito é maculado, Deus julgará. Então, se está dizendo que Deus julgará, eu não posso julgar. Está escrito na Bíblia que é aquele que se prostitui, que macula o seu leito, Deus julgará. Então, se é Deus que vai julgar, eu não posso te responder. Porque a partir do momento que eu estiver respondendo, eu estou julgando. Então, o que eu vou te responder é isso. É Deus que vai julgar, não sou eu. Eu não posso julgar isso aí. Se não tem salvação, se não tem, eu não posso. Porque ali está escrito que Deus julgará. Não está escrito dizendo ancião julgará. Não está dizendo presbítero julgará. Entendeu? Outra coisa, essa semana agora foi ordenado o ancião aqui na igreja, e aí na hora o ancião mais velho que veio atender disse assim mesmo, irmandade, nós vamos chamar, entendeu, aqui, o presbitério. Tu disse que na congregação não tem presbítero. Presbitério é o conjunto de presbítero. Presbitério é a instituição, entendeu, dada ao grupo de presbítero. Presbitério é o coletivo de presbíteros. Deu para tu entender? Então, tu disse que na congregação não tem presbítero. E o ancião aqui levantou isso mesmo. Vou chamar agora o presbitério para fazer a oração aqui sobre esse novo ancião. Então, lá tem presbítero. Porque tem presbitério. Então, tu não fala isso aí porque tu não sabe. Isso aqui eu tô falando é porque eu vi falar aqui. Entendeu? Chame o presbitério. Entendeu? Quando tiver, é para chamar o presbitério. Então, tem presbitério? Sim, claro que tem na congregação. Que aqueles chamaram. Tu tá entendendo? Quanto a essa tua pergunta, vou responder de novo, para depois tu dizer que eu não respondi. Entendeu? Pecado de morte na Bíblia, desde o Velho Testamento. A blasfêmia é um pecado de morte desde o Velho Testamento. Quando alguém blasfemava contra Deus, as pessoas levavam, colocavam a mão sobre a cabeça dele e ali matavam a pedrada, no Velho Testamento. No Novo, do mesmo jeito. Não é morto mais a pedrada, porque agora a morte é espiritual, não é mais essa morte carnal.
Nós estamos guerreando contra as forças espirituais. A obra de Deus é espiritual. Então, a blasfêmia do Espírito Santo, a gente não mata, como no Velho Testamento, mas é um pecado de morte. E a prostituição e o adultério, entendeu? Que era morto a pedrada, no Novo Testamento, Jesus Cristo foi bem claro. A prostituição, aquele que prostituir, que macular o seu leito, Deus o julgará. Então é Deus, eu não posso julgar. Não me coloque numa situação que eu não posso fazer nada. É Ele que vai julgar. E está escrito na Bíblia. Se tu quiser, eu te mostro a passagem na Bíblia. Que eu falo e mostro. Então fica só falando, e não mostra nada. Bom, ele falou, não, porque eu não tenho nada com Marsola, não tenho nada. Bom, eu chamei ele aqui para debater CCB. Não foi o que ele pensa. Eu não tô nem um pouco preocupado com o que o senhor pensa, com o que o senhor acha. O senhor está aqui para defender a CCB como igreja bíblica. E isso e essa pergunta não é a Marsola. É a Congregação Cristã no Brasil que adotou isso aí. O senhor está fazendo malabarismo, está sendo malandro, querendo tirar da conta da CCB essa maluquice. Porque a própria CCB, tópico de 1984, se alguém pregou que o pecado sexual não é pecado de morte, essa pessoa tem que se consertar. Aliás, como é que é? Tem que se retratar, está escrito lá. Agora em 2025, tópico 14, o tópico 13, o 15, falando do pecado sexual e falando que é pecado de morte. Isso é a própria Congregação Cristã no Brasil, não tem nada a ver com o Marsola. Malandragem desse senhor, tentar empurrar nas costas do Marsola uma coisa que a Congregação Cristã no Brasil, por 100 anos, sempre acreditou. Agora está querendo dar uma de malandro aqui e dizer que isso não é a CCB, não. Não é a CCB, não. O que tem de vítima aqui assistindo essa live agora, de pessoas que foram arrancadas da liberdade por conta dessa crença maldita que a sua seita inventou, pessoas que tiraram a vida, que eu tenho nesse canal, testemunho da mãe, que contou que o filho acabou de chegar da CCB, ouviu uma pregação que ele não tinha mais direito de salvação, o garoto atentou contra a própria vida. Essa igreja é do diabo, gente. E é isso que acontece, ó. Esses homens aqui, eles têm que mentir, fazer toda essa malandragem para poder tirar da conta da seita dele. Que não tem coragem de assumir e falar, não, é verdade, essa aí, a CCB, pisou na bola. Não tem, porque o trabalho dele aqui, ó, é querer inventar para as pessoas que a CCB é uma igreja bíblica. Está aqui o debate inteiro, patinando, escorregando, inventando coisa, falando coisa sem nexo, fala por 5 minutos, ninguém entende nada do que está falando. Porque é assim que o CCB se comunica. Ele inventa as maluquices da cabeça dele e depois ele quer achar que as doideiras que ele inventa aqui... Eu não vou atribuir à CCB a história de que a pastinha é a bainha, porque eu sei que isso é maluquice da cabeça dele aqui. Eu não vou atribuir à CCB. Mas que a CCB ensina o pecado de morte, qualquer um que está assistindo aqui agora sabe que é verdade. E não tem nada a ver com blasfêmia. É pecado sexual. Pecado sexual. Eu poderia colocar agora um vídeo do ancião deles falando do pecado sexual. Como é que fica? E outra, gente, não tem esse negócio de que é o ancião, que não... são os anciões presidenciáveis. O próprio estatuto deles diz que só os anciões presidenciáveis, eles representam a CCB. Eles representam. Não são qualquer Zé Mané. Não são gente pequena. Tudo que esses homens falam, eles falam pela CCB. Então essa conversa furada de dizer, não, porque foi o Marsola que falou. Não, ele é presidente da igreja, ele representa a igreja. Agora, se ele como presidente falou uma coisa que não representa a CCB tem que emitir uma nota e falar, olha, o nosso ancião presidente falou isso, aquilo, mas isso não representa a igreja, então nós estamos retirando o que ele falou.
mas nunca fizeram isso. Nunca. Por quê? Porque concordam com tudo que eles falam. Então fica aqui dando pirueta, fica fazendo malabarismo, fica fazendo todo esse negócio. Acabou de levar uma surra agora com o negócio de coleta. Esse negócio de coleta, que é coleta, a igreja dele aí. Pior ainda, ele acabou de falar que eles fizeram vaquinha para construir uma casa. Por que a CCB não construiu? Por que não pegou o dinheiro da igreja? Eu já cansei de falar para vocês aqui, quando vocês veem alguma boa ação aí, é o povo que está fazendo, não é a igreja da CCB. É o povo, porque a congregação come o teu dinheiro e some. O dinheiro some. Se você quiser fazer alguma outra coisa, você tem que colocar o dinheiro no bolso, você mesmo, para fazer. Tô gostando desse debate aqui. Isso tá bom. Agora deixa eu ver aqui. Foi o senhor que fez a pergunta? Deixa eu abrir o áudio dele aqui. E como é que um caboclo vai atender um programa que ele nem sabe nada de nada, não sabe o que é a vez dele, tá todo enrolado aí, rapaz. Tem que ter segurança, rapaz. Isso, foi você que fez a pergunta? Tu falou agora sobre a prostituição e eu respondi. Isso, agora bom, sou eu a minha tréplica aqui continuando. A minha tréplica da pergunta da prostituição, que eu vou te mostrar que está escrito aqui. Que tu só fala e tu não mostra nada escrito. Hebreus capítulo 13, anota aí o pessoal, hein? Que o senhor Josafá aqui só é conversa, não mostra nada. Hebreus capítulo 13, versículo 4, fala assim: venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. O que eu falei para vocês? Josafá querendo que eu responda o que a congregação botou um ensinamento, não sei que anos. Meu irmão, o que a congregação tiver dentro da palavra, eu defendo a congregação, aquilo que ela fala que estiver dentro da palavra. Aquilo que ela não estiver dentro da palavra, eu não defendo. É isso que Josafá quer que eu faça. Ele quer que eu pegue e fique defendendo as coisas que os irmãos falam que não tem na Bíblia. Ele esquece que eu tenho que ouvir. Para me entrar no céu, eu tenho que ser ovelha de Cristo. Para me ser ovelha de Cristo, eu tenho que ouvir Ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. De quem? De Massola? De Salvador? De quem? De Luiz Viçosa? Não. De Cristo. Então, quando eu falei aqui, dizendo para ele que a blasfêmia é um pecado de morte, é porque tem no Velho Testamento e tem no Novo. Mas esse aí, que ele está dizendo que o ministério ensina, entendeu? Isso aí não é o que Jesus Cristo ensina. Então, se não é o que Jesus Cristo ensina, eu não posso chegar e defender esse ensinamento que eles ensinam e que a congregação tem, entendeu? Somente aquilo que a congregação ensina. Eles não vão lá brigar com a acusação, que está errado. Saul passou 40 anos reinando, entendeu? E o povo ficou lá, obediente a ele até esperar o dia. Já estava lá, amaldiçoado Saul, mas estava lá. Eles vão ficar o tempo deles lá, mas sai. Entendeu? Entra outro, se não tiver... Quem examina a Escritura vai ver que os dois povos, Israel e Judá, todos os reis de Israel, era um saindo e outro entrando, cometendo todo tempo erro. Judá não. Tinha uns que cometiam erro na sua gestão, mas tinha outros que não faziam. Asa fez uma boa gestão, Josias fez uma boa gestão, entendeu? Davi fez uma boa gestão. Então, tem aqueles que fizeram boa gestão, mas não foram todos. Agora, porque eles fizeram uma má gestão, ensinaram coisas erradas, fizeram lá adoração aos montes, né? Salomão adorou, com toda a sabedoria, adorou um bocado de Deus. Agora, porque Salomão adorou, agora o povo vai ser condenado? O povo deixou de ser povo de Deus porque Salomão errou? Ele e os outros reis que erraram? Porque os reis no passado, eles eram os pastores. Eram eles que apacentavam o povo. Por isso que faz referência de Davi como pastor. Porque era quem apacentava. Então é isso que Josafá não entende, ele quer, porque quer condenar, denegrir a congregação, a igreja, a congregação que ele quer denegrir, é o grupo, ele acha que a congregação é o grupo do ministério. Nós aqui não somos congregação. Né? E ele esquece que o evangelista é o ministro, eu sou o ministro segundo o que Paulo ensina, entendeu? Só que eu sou um ministro, como Paulo, que repreendeu Pedro. Ou será que ele não viu Pedro sendo repreendido por Paulo? Por quê? Porque nós evangelistas, entendeu? A gente olha a palavra.
se tiver correto, a Bíblia diz que Paulo era irrepreensível. Diante de quem? Dos outros apóstolos. Mas, porque lá é o corporativismo deles. Mas quando Paulo soube, olha lá, chamou ele, rapaz, como é que tu vai falar isso? Se tu está vivendo como gentil, entendeu? Então é assim o meu caso, eu sou evangelista, entendeu? Eu chamo a atenção de Salvador, qualquer um, Viçosa, eu estou marcando, tentando entrar em contato com Viçosa, marcar uma live com Viçosa, para me mostrar para ele que ele não conhece a Escritura. Ele é um ancião, que ele tem o dom da palavra, mas o dom de interpretar a Escritura ele não tem. E eu estou doido para mostrar, eu quero sentar com ele, mas não consigo. Se o Josafá quiser botar até no canal dele, eu vou mostrar que ele não tem conhecimento. Para te mostrar para ti que eu não sou ouvinte de conselho do Brás, não, eu sou ouvinte de Cristo. E é por isso que o que eu falo aqui eu defendo. Entendeu? E eu queria te fazer uma pergunta antes de terminar, falta só um minuto. Eu quero saber se na tua igreja, se lá vocês saúdam com o ósculo da caridade. Segundo Pedro, aqui, está escrito aqui, olha, aqui é Pedro dizendo, né, que nós devemos saudar com o ósculo da caridade. Eu quero saber se vocês lá fazem essa caridade de saudar com o ósculo da caridade, que a epístola de Pedro não é para Corinto, não é para Filipenses, não. É uma epístola universal. E eu quero que você me responda isso. Na sua igreja, você ensina e eles praticam o ósculo da caridade? Fala, meu amor. Pronto, deixa eu fechar aqui. Deixa eu responder para ele. Em primeiro lugar, que saudar com ósculo não é doutrina, não é ensinamento. O apóstolo Paulo está pedindo para que eles façam isso por ele. Sabe quando você telefona, irmão? Você liga assim e fala assim: oi, manda um abraço aí pro tio Zeca. Isso, dá um abraço, dá um beijo nele. Tem nada a ver com doutrina. Esses caras inventam cada coisa, né? Aí eles acham que a igreja dele é a igreja apostólica porque beija o outro e saúda com o ósculo santo. Contrapartida, inventa esse monte de maluquice, pecado de morte, que é pecado sexual, o ancião agora é o cargo, pastor, não é? Inventa esse monte de maluquice. Só porque o apóstolo Paulo pediu para quem estivesse lá: ô, você que tá aí, dá um beijo aí no tio Zeca. Não pode, né? Agora, voltando aqui, ele leu Hebreus 13, 4, Deus o julgará. Exatamente, não está falando que é pecado de morte. Cadê? Conseguiu? Conseguiu. Conseguiu responder? Não. Ele está aqui para defender a CCB como uma seita. Agora ele está tirando o pé dele de trás da seita. Então, o negócio está tão ruim que ele já está largando a CCB sozinha. Não tem coragem mais de defender a CCB. Eu não tô nem aí com o que ele pensa da Bíblia, as maluquices que ele lê da Bíblia. Ele veio aqui, e eu aceitei ele aqui porque ele ia defender a CCB como a igreja bíblica. E eu tô mostrando aqui agora que o ensinamento é da igreja. Não é do Marsola. Não é de uma pessoa, né, pequena. Outra coisa que ele falou aqui. Não, porque a CCB para ele não é os homens que tá que tá lá na liderança. Se não é os homens que tá na liderança, a CCB é quem? É a parede? O que diferencia a CCB da outra igreja não é os líderes que tá lá, que inventa todas essas regras, que inventa toda essa maluquice? Quem é então? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Estarem casados, isto aí caracteriza o pecado da fornicação. Isso não deve existir porque é pecado grave e leva a nossa alma, a alma do pecador, à morte. Então deve ter este cuidado. Tá aí, ó. O ancião presidente é o ancião que cria regra, é o ancião que corrige os outros, falando agorinha que o pecado sexual leva à morte. É um pecado de morte. Como é que fica a situação? Tem como defender? Não tem, a sua igreja é um buraco, rapaz. Só que esse tipo de ensinamento não é um ensinamento bobo. Não é um ensinamentinho assim que não vai fazer efeito. Esse ensinamento do diabo tira a vida das pessoas.
Esse ensinamento maligno causou depressão. Se não mata, aleja. Esse tipo de ensinamento, se a pessoa não coloca uma corda, você sabe aonde, ele vai ficar no mínimo aleijado, que é problemas e sequela psicológica pro resto da vida. Não, mas é a igreja certa. Irmão, vou te perguntar uma coisa, você que está assistindo aqui. Esse pecado sexual que eles classificam como pecado de morte é a mesma coisa de que ter uma cobra venenosa num parquinho. Você tem coragem de deixar seu filho brincar no escorregador, né, no parquinho? Pode ser que seu filho não encontre a cobra, mas pode ser que ela encontre ele. Você tem coragem de deixar seu filho brincar lá? É isso que acontece quando você deixa a sua família frequentar uma seita igual a essa. Ele está correndo risco, porque você garante que o seu filho não vai cometer esse tipo de pecado? E se o teu filho, se os anciãos colocar na cabeça dele que a CCB é a graça, que ela é o caminho, e se esse menino escorregar e cometer algum tipo de pecado sexual, a chance de arrancar a cabeça dele é grande. Porque estes homens não têm um pingo de piedade. Tá aí. E agora, gente? Quem é que vale mais? Esse senhor aqui, que ninguém sabe quem é, ou que o ancião presidente falou? O próprio ancião, e tópico de 2025, foi desse ano que passou agora. Eles ressaltaram que pecado sexual é pecado de morte. Não, porque a CCB é a igreja verdadeira, e eu vou entrar lá, e eu vou provar, e eu vou defender, e agora já tá correndo atrás. Não, porque eu não sei de nada, não fui eu que falei, e eu tô defendendo Jesus Cristo, porque eu defendo a Bíblia. Brincadeira, hein, seu Sérgio? Agora sou eu que vou perguntar. Não, vai continuar caladinho aí, porque fala demais. Quer dizer, fala fora do tempo, né? Tá aí. É ele que pergunta agora, né? Acho que é ele que pergunta agora. Pode perguntar. O que você colocou aí, ele falava de fornicário, né? E aqui eu vou lhe perguntar, o fornicário, que é um ato sexual, entendeu? O fornicário é um ato sexual, entendeu? Quem faz fornicário é aquele que comete Pergunta, seu Sérgio. Vai dar 30 segundos, eu vou fechar seu áudio. Tá bom. Fornicário é um pecado de morte ou não? Pronto, vou fechar aqui. É óbvio que não é pecado de morte. É óbvio, gente, que não é pecado de morte. Esse senhor vai querer pegar na Bíblia lugar que está falando de ficarão de fora os fornicários, os adultos, os mentirosos, os cães. E aí, como fica? Quem mente pecou de morte? E os outros pecados que está na mesma lista? Pecou de morte? Como fica? Você nunca mentiu na sua vida? As outras pessoas nunca... Olha a lapada que ele já vai levar. Primeira coisa, olha a incongruência. Ele acabou dizendo agora há pouco que não era pecado de morte, que é só blasfêmia. Aí ele viu que entrou no mato sem cachorro e agora já está tentando mudar de novo o discurso dele para querer agora ele está querendo dizer que é pecado de morte. Dá para acreditar num homem dobre desse? Que muda o discurso? Isso aqui é a malandragem de quem frequenta uma seita. O camarada muda de opinião no mesmo evento que ele tá tentando mudar de opinião. Ele acabou de dizer, e vocês ouviram aqui, falando que não era pecado de morte. Ele acabou de dizer que era só blasfêmia o pecado de morte. Era só blasfêmia. E agora ele levou uma lapada, ficou sem saída, e ele agora está tentando criar e inventar uma saída para dizer que o adultério ou a fornicação é pecado de morte. Esse texto que ele está usando aí, e tem 2 lugares na Bíblia, está falando das pessoas que viveram deliberadamente sem arrependimento. Porque ou você lida com todos os pecados que estão ali como pecado de morte, ou você é um malandro e vai querer arrancar só a parte que convém. E isso é coisa de cristão? Isso é coisa de crente? Daqui a pouco a gente vai ouvir que ele vai falar, aí fala que nem o beberrão vai herdar o reino de Deus.
Nem o beberrão. Esses caras são tão espertos que eles falam, não, agora eu vou pegar aqui o fornicário, peraí, eu não posso usar todo o verso, né? Deixa eu arrancar aqui, ó, beberrão, mentiroso, feiticeiro, né? Deixa eu arrancar tudo isso aqui, vou ficar só com o fornicário porque é o que me convém. Só me convém. Olha que bonito, gente. Os malandros que manipulam a Bíblia, que Jesus Cristo falou pra gente ficar esperto com essas pessoas. Olha aí, sabe qual é o nome disso aqui, irmão? Sofisma. Esse aqui é a lábia do diabo. O diabo usou de sofisma. Sofisma é quando ele usa a verdade, mas não toda a verdade, ele manipula a verdade. Ele usa pedaços da verdade. Ele fez isso lá no Jardim do Éden, enganando Eva com sofisma. Ele fez isso tentando Jesus no deserto. Sabe o que ele fez com Jesus no deserto? Ele usou a Bíblia, mas não usou a Bíblia da forma adequada. Ele usou ela de forma malandra, arrancando pedaços da Bíblia. Sabe de que jeito ele foi derrotado, irmão? Pela verdadeira interpretação bíblica, sem manipulação, falando o que realmente está no texto. Agora, esse senhor ele consegue achar no texto que pecado sexual é pecado de morte? Não. Não consegue. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer a mesma coisa que o diabo fez. Ele vai tentar manipular o texto. Que, aliás, já acabou de falar aqui que não era pecado de morte. E eu vou fazer um corte disso aqui. Depois, na live. Eu vou arrancar a parte que ele falou. Não é pecado de morte. Depois ele vai tentar dizer que é pecado de morte. E aí a gente dá pra estampar assim, ó. CCBano mentiroso. Tenta manipular a Bíblia para defender a seita CCB. Aí você pega uma fala dele, dizendo que não era pecado de morte. Quem tá aqui sabe disso, quem tá assistindo viu. Ele falou que era só blasfêmia. E agora ele fez uma pergunta malandra, achando que eu não sei o que tá escrito na Bíblia, para querer dizer que aquilo que tá dizendo lá é pecado de morte. Irmão, o pecado de morte, aquele negócio de que você peca e você é desligado, isso não existe na Bíblia. Ninguém é desligado. Ninguém. É desligado o que abandona. Somente aquele que abandona. Que é esses que estão nesse versículo bíblico que ele vai ler aí. São pessoas que permaneceram por vontade própria de permanecer nas trevas. Ele conheceu a luz e preferiu ficar nas trevas. Foi Jesus que falou, e a condenação é esta, que eles amaram mais as trevas do que a luz. Simples assim. Agora deixa eu abrir o áudio para ele responder. Bem, eu vou começar explicando para vocês. Quando ele fez a pergunta, né, sobre a parte sexual, ele ali falava sobre a prostituição, entendeu? Ali está falando sobre a prostituição, entendeu? Que a prostituição é uma coisa diferente do fornicário, da fornicação, é totalmente diferente. Entendeu? A prostituição é diferente. Então, Deus, quando ele disse que a prostituição e os adúlteros, ele julgará, é porque ele já não deixou mais para o homem julgar. Não é uma coisa simples, que só ele pode julgar, Deus julgará, entendeu? Tanto é que Davi cometeu um adultério, porque ele era casado e teve outra mulher, ele cometeu um adultério, entendeu? Mas quem foi que julgou Davi? Foi julgado pela lei? De não adulterarás? Não. Deus julgará. Deus garrou e não imputou aquele pecado dele. Deus sabe porque ele quer isso aí. Entendeu? Ele que quer julgar isso daí. Agora, quando ele botou a live aí, o Salvador falou sobre fornicário, né? E agora nós vamos para a Bíblia. Não é eu que estou falando. Vocês é que vão entender se esse fornicário, entendeu? Se isso que ele faz, essa fornicação, se é pecado de morte ou não. Não é eu que vou falar, né? Aqui eu só falo, mostro as passagens bíblicas e deixo vocês interpretando, os ouvintes, entendeu? Não sou como ele aqui que fica achando, não, vamos ver o que é que a palavra diz. Vamos lá ver aqui, gente. Olha, anotem aí primeiro para vocês depois examinar. Está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum
Sabe o que é nenhum? Aí vocês sabem entender o que é o nenhum. Que é nenhum fornicário ou... Para aí. Nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Nenhum deles, né, vão ter herança no reino de Deus. Entendeu? Será que esses homens estão perdoados? Deve estar perdoado, eles não vão ter herança no reino de Deus. É o que vocês pensam? Isso é para vocês pensar. Agora nós vamos aqui, entendeu? Para Timóteo. Timóteo fala assim: para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contra a sã doutrina. Entendeu? Essas pessoas aqui, entendeu? Porque diz, essa passagem aqui fala que a lei não foi feita para o fiel. A lei, né? Por isso que Jesus Cristo não tem nada a ver com os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos foram feitos para os transgressores. A lei não foi feita para ele. A lei que ele cumpriu foi a lei cerimonial, que ele veio e morreu na cruz como o cordeiro e disse: está tudo consumado. Lá ele confirma a consumação. Então, ele apelando e dizendo assim: não, quer dizer que ninguém não mente? Aqui está dizendo mentiroso, ele não sabe nem o que é mentiroso. Ele não tem nem ideia do que é mentiroso. Porque mentiroso é aquele que ama a mentira. Mentir, qualquer pessoa mente. Entendeu? Mas o mentiroso é o que ama a mentira. Esse não entra no céu. Entendeu? Mentir, todo mundo... Então ninguém entra no céu porque todo mundo mente. Não é que todo mundo mente. É o mentiroso, é o que ama a mentira. Então aqui fica para vocês. Eu não vou nem dizer o que eu penso, que aqui está bem claro, né? Vocês é que vão interpretar. Agora nós vamos aqui para Apocalipse. Fala assim mesmo: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Será que isso aqui, ele teve perdão? Será que isso aqui é um pecado de morte ou não? Porque aqui, a parte dele vai ser no lago do fogo. Será que eu, entendeu? Que não fiz essas coisas? Aqui o sodomita, os abomináveis, o gay é um abominável, entendeu? Ele faz parte disso aqui, ele é um abominável, entendeu? Acabou. A Bíblia fala que ele é abominável, está escrito. Acabou. Cortar. Tem que ser assim, gente. O camarada não tem muito controle, desculpa, tá? Mas depois que eu fiz assim, o negócio andou. Vamos responder. Bom, vocês acabaram de ver aí, não dá pra confiar numa pessoa que acabou de mudar o discurso. O camarada tá na cara de vocês, tentando enganar as pessoas aqui. Ele falou agora há pouco nessa live que o único pecado de morte era a blasfêmia. E pronto. Depois que tomou uma raquetada, ou seja, que ele viu que a CCB levou uma, agora ele mudou o discurso e está procurando, caçando. Ele não conseguiu mostrar nada nesses textos aí que o pecado sexual é um pecado de morte. Como ele mesmo já tinha dito, que é só blasfêmia. É lógico que todas essas passagens bíblicas estão falando de pessoas que viveram no pecado. Porque lá em 1 João está falando que se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai, que nos purifica de todo pecado. Agora, quando ele falou aqui para tentar escapar, a malandragem que ele fez, ele disse que a minha pergunta foi sobre os adúlteros. Mentira, seu Sérgio. Está gravado aí. Eu já tenho o costume de falar isso aqui faz tempo. Eu falei pecados sexuais, que são 3. Eu sempre coloco os 3 aqui: adultério, prostituição, fornicação. O senhor está mentindo. O senhor está colocando que eu falei uma coisa que eu não falei. Eu falei pecados sexuais.
O senhor mentiu pro público. Não, ele falou adultério. Agora ele falou porque ele achou um texto que fala de adultério e quis mentir para o povo dizendo que eu falei sobre adultério, né? Não é pecado de morte. Isso não existe na Bíblia, gente. Os apóstolos não falaram em momento nenhum. Não tem uma passagem bíblica dizendo que se a pessoa cometer esse pecado, não existe mais salvação. Quando a CCB fala que não existe mais salvação, ela está querendo dizer que não importa mais se você se arrepender, se você chorar, se você ficar clamando, pedindo, não tem mais salvação. Isso é um absurdo, que é diferente dessas pessoas que estão no texto. Essas pessoas que estão nesses textos aí, eles não se arrependeram, eles não voltaram atrás, eles não choraram, eles amaram. Ele acabou de falar aqui, ó, inventando. Olha só a malandragem, rapaz. Quando pegou a mentira ali no texto, ele falou, não, aqui tá falando quem ama a mentira. Tá escrito isso no texto. Por que a gente não pode colocar lá, é os que amam a fornicação? E aí, como fica? Malandragem. Esperteza. Isso é pura esperteza, irmão. Não tem condição de defender a seita dele. Né? Quando não tem condição, ele já empurrou nas costas do Marsola, falando que foi o Marsola que inventou alguma coisa lá, e não, isso faz parte da própria congregação, aí não teve para onde escapar, que eu falei tópicos de ensinamento. Puxa vida, agora falou dos tópicos de ensinamento, agora lascou tudo, eu vou ter que agora mudar o discurso e dizer que é pecado de morte, sim. Dá para acreditar numa pessoa assim, irmão? É sério que você vai dar crédito num evangelista desse, que fica mudando o discurso para defender uma seita? Se ele tivesse compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus, que ele acabou de ler que o mentiroso não entra no céu, ele não ia estar mentindo aqui na cara de vocês. Ou seja, não tem nenhuma preocupação, não tem nenhum temor de Deus, porque se tivesse, ia falar, não, eu não vou falar uma coisa dessa, porque isso é mentira. E eu acabei de ler aqui, ó, que o mentiroso não entra no céu. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Não tem nem o que discutir mais com esse homem aqui, gente. Um homem completamente confuso, perdido. Inventa uma coisa, vai pra frente, volta pra trás, desfala o que acabou de falar, fala de novo e tenta fazer um serviço pra cá e pra lá. Ele pula de um lado pro outro pra tentar justificar a seita dele. Mas não tem. Dá dó, rapaz. Dá dó, mas eu tento anotar o que ele fala aqui, e olha que eu anoto tudo. É até confuso, não dá pra anotar. É tanta bobagem, tanta maluquice que fala, não tem como anotar. Ele inventa coisa que ele vê. É que na congregação, gente, pra quem não conhece, é o seguinte: como eles não têm estudo bíblico, eles não têm nada, eles ficam inventando coisa da cabeça deles. Eles chamam isso de meditar na palavra. Meditar, ele lê o negócio que ele não entende, aí ele tenta meditar e a bobagem que brotar na cabeça deles, eles chamam isso de revelação. Deus está me trazendo uma nova revelação. Bom, vamos ver agora aqui. Agora é ele que faz a pergunta, né? É o senhor que pergunta ou sou eu que pergunto? Não, é a minha tréplica. Depois é a tua pergunta. É a minha tréplica. Então, quando eu falei para ele, olha como eu falo as coisas, eu mostro na escritura. Ele não mostra na escritura. Eu estou mostrando. O pessoal está Peraí. Por que é sua tréplica? Quem foi que fez a pergunta agora? Quem foi que fez a pergunta agora? Não, deixa eu fazer aqui. Foi o senhor que fez a pergunta ou fui eu que fiz a pergunta? Deixa eu mostrar aqui para ti. Deixa eu te mostrar. Responde o que eu estou perguntando. Mostrar a palavra, né? Calma, rapaz. Depois antes de você começar a falar, a gente primeiro precisa se organizar. A gente te organiza. Tá bom, vai. Tá, então eu perguntei, ele respondeu, eu dei a resposta, agora ele vai, fala aí, termina aí. Depois sou eu. Vamos lá. Eu vou zerar seu áudio aqui. Zera aí. É o Denner. Vou voltar de novo a explicação, porque ele distorce a explicação. Né? Então, se foi ele, é complicado. A explicação falou, né? Ele disse se o pecado sexual era um pecado de morte. E ele disse que há 3 pecados. Foi ele que falou, não fui eu, né? Ele falou que é o adultério, a prostituição e a fornicação. Quando eu falei
do adultério e da prostituição, lá na passagem bíblica fala que Deus julgará. Deus não deixou ninguém para julgar esses dois pecados sexuais. Esses dois aqui, ele disse que ele é que vai julgar. Tanto é que foi ele quem julgou, né? Foi ele quem julgou Davi, entendeu? Porque se fosse julgado pela lei, Davi tinha que ser apedrejado. Pela lei, tinha que ser apedrejado. Porque a lei era para todos, né? Mas ele não imputou, entendeu? O pecado de Davi e ele julgou Davi, entendeu? Deu para Davi vida, que não era para ter vida, era para ter morte, porque ele adulterou. Então, prostituição e adultério, entendeu? Isso aqui que eu falei está lá mostrando que é Deus que vai julgar, né? Agora, o terceiro também, que é pecado sexual. Ele falou que todos três são pecado sexual. Os dois primeiros é Deus quem julga. Eu não posso falar. Mas o terceiro, não é que Deus julgará. Deus já julgou. Olha a diferença. Os dois primeiros diz que o adultério e a prostituição, Deus julgará. É uma coisa que fica... Ele é que vai resolver lá, no futuro. Se ele vai condenar ou não. Agora, a fornicação, não. A fornicação, ela já foi julgada. Ela já foi julgada, a fornicação. Tanto é que está escrito aqui. Está entendendo? Tanto é que está escrito aqui. Entendeu? Mas eu vou mostrar para vocês, com relação ao que eu falei para ele agora. O que é, entendeu? Aquele que ama a mentira. Entendeu? O mentiroso é o que ama a mentira. Entendeu? Aqui diz, ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem. Olha, os prostituem aqui, ó. Ela está tendo um julgamento aqui. É Deus que está julgando aqui. Entendeu? Por isso que ele diz que é ele que vai julgar. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros, entendeu? Os que se prostituem. Ó, os que se prostituem já está tendo julgamento aqui. Os homicidas já está tendo julgamento aqui. Os idólatras já tem julgamento aqui. E qualquer que ama e comete a mentira. Ama o quê? A mentira. Por quê? Aquele que ama a mentira é mentiroso. Ele ama e comete a mentira. Então ele fica de fora. Quem são os cães também que ficam de fora? Aqui é bom essa pergunta aqui, porque esses cães aqui, os pastores das igrejas escondem isso aqui das pessoas, né? Porque quem esses cães? Aonde estão esses cães aqui que não vão entrar? Quem são esses cães que não vão entrar? A Bíblia diz que esses cães são pastores. A Bíblia está escrito que esses cães são pastores, que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Isaías capítulo 56, versículo 8. Eu vou abrir agora. Deixa eu ver se dá tempo de ler para vocês. Deus ajude que dê tempo, que aí já é mais uma descoberta aí para vocês ficar atentos com esses homens que se dizem pastores cadê? Deixa eu botar aqui para vocês, meus amores. Ô, meus amores, fiquem atentos aí que vocês vão vai derrubar aqui a casa dos pastores agora. Isaías, cadê? Corinto, Isaías 56. Deixa eu ver se dá tempo. Vai dar tempo de ler. Vai dar tempo de ler. As faltas e os crimes dos filhos de Israel. Isaías 56, versículo 9 em diante. Vós todos animais do campo, todas as feras do bosque, vinde comer, todos os seus atalaias, todos. Aqui não tem exceção, não, é todos. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos eles são cães mudos. Olha a palavra cães mudos aqui. São cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o toscanejar. São preguiçosos eles, mas estão dormindo, né? E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são quem? Quem são eles? São pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Eles também vão ficar fora do céu. O Josafá não vai entrar no céu. Eu não posso fazer nada. Ele quer porque quer ser pastor, né? Pronto, cortar ele aqui, gente. Meu Deus, é um contexto fora de contexto, é o que o CBN faz. Ai, quanta baboseira, meu Deus do céu, gente, do céu. Ele tá achando que Deus tem ódio da palavra pastor. Então, se você carregar o nome pastor, acabou. Já perdeu a salvação. Que besteira, né? Tá falando dos falsos, dos ruins, dos maus ali. Não
tem nada a ver, né, gente? Meu pai do céu. Bom, agora eu vou fazer a pergunta. Acho que sou eu que faço a pergunta. Quem que faz a pergunta? Quem foi que fez a pergunta, seu Sérgio? Tu tá caducando. Como é que o caboclo vai para um debate que ele não sabe nem qual era a Responde, cara. Pô, você não consegue dar uma resposta direta. Meu amor, faz a pergunta, não fique zangado. Que zangado não entra no céu. Só não consegue dar uma resposta direta. Vai. Faz a pergunta. Pronto, não, tô querendo saber se o senhor lembra quem foi que fez a pergunta agora. Eu tô anotando outras coisas aqui. Fui eu que fiz a por última sobre o fornicário, entendeu? E aí aproveitei então agora que chega, pronto. Deixa eu perguntar então pro senhor. Agora eu vou entrar nas perguntas boas.